Vamos lá, vamos continuar aqui falando sobre eu contrato ou não uma coordenadora de vendas para o meu produto. Na aula anterior, nas dicas anteriores, eu falei um pouco sobre o estilo de venda que eu tive no empreendimento no sul de Minas, e agora eu vou falar a dinâmica de vendas que eu tive no empreendimento aqui na região metropolitana, no vetor norte de Belo Horizonte. Então, quando eu fui decidido para poder fazer a venda desse produto, primeiro, acompanhei toda a aprovação, fui para dentro, fui entender esse contexto. A hora que eu comecei a entender o contexto da aprovação, eu percebia que o município tinha grandes e fortes imobiliárias, algumas imobiliárias com muita resistência em aceitar coordenadoras de vendas, mas com jeito a gente ia entendendo o perfil das imobiliárias, beleza. Chegou um ponto em que eu resolvi trazer uma gerente de vendas para o produto e eu mesmo resolvi coordenar as vendas, tá? Da mesma forma que eu tinha vivido a experiência nesse empreendimento no sul de Minas, eu resolvi trazer essa experiência aqui para a região metropolitana. Porém, num ambiente em que tinha mais de 100 imobiliárias, não corretores, mais de 100 imobiliárias na cidade, com uma força muito grande, com especialistas em vender lotes, com uma competência muito grande de trabalhar de lotes. Algumas vieram de grandes empresas que venderam lotes, que vendem lotes, que sabem vender lotes, que são incorporadoras loteadoras. Bom, primeiro ponto, fui lá, envolvi o mercado imobiliário local, comecei a trabalhar as imobiliárias, fiz um evento sensacional com essas imobiliárias, percebia que ali naquele momento algumas tinham resistência de venda, algumas queriam estar ali para poder entender a dinâmica. Beleza, fiz aí a estratégia, comecei a venda, tá? A hora que eu comecei a venda, no primeiro momento eu tinha vendido 20 unidades no dia do lançamento, do montante de 207. Fiquei um pouco preocupado, fiquei pensando reflexivo qual que seria a minha estratégia na continuidade disso. Primeiro ponto, eu já tinha trazido de fora desse empreendimento nosso alguns dos corretores que fizeram parte da equipe de vendas lá e que entendem a dinâmica de fazer eventos, de trazer clientes, de fazer indicações, de utilizar os próprios clientes para trazer indicações e de mobilizar nesses eventos mais potenciais clientes. Começamos a fazer isso sempre, diariamente, constantemente, fazendo eventos. Teve um dia que eu me lembro muito bem, eu levei os clientes para poder enxergar de cima o empreendimento, coloquei eles, levava seu cliente, o pai, o filho, entrava no balão e conseguia ver de cima o empreendimento. Isso foi sensacional, por quê? Porque essas estratégias foram sendo mobilizadas e comunicadas no mercado local sobre a nossa força de vendas, sobre a nossa capacidade de vendas, que a gente estava ali para poder vender as unidades, nós não estávamos ali para poder ter um modelo engessado de negócio, não, nós queríamos vender. E nisso eu acompanhando essas vendas, ao mesmo tempo entendendo o andamento das obras, o andamento do fluxo de caixa, negociando com terrenistas, porque isso são coisas, habilidades que exige do loteador de ter ao longo do processo de venda. Porque quando começa a venda, começa somente um ponto, né? Então ali você tem que tratar as questões de aprovações, as compensações que foram acontecidas, as fiscalizações. Então, com base nisso, você vai atraindo mais pessoas. E vindo essas pessoas ao seu ponto de encontro, você começa a ter a dinâmica necessária para propor eventos, para propor ações, para propor novas oportunidades de compra desses clientes. Final da história, o empreendimento praticamente 100% vendido. 100% vendidos, os terrenistas ficaram com pouco, alguns sócios ficaram com um pouquinho, mas está 100% vendido. Por quê? Porque é dessa capacidade nossa, né, de estar sempre no mercado vendendo, trazendo oportunidade, trazendo cliente, sendo bom de negócio, fazendo essa gestão bem feita, sendo bem relacionado com as imobiliárias, sendo bem relacionado com a equipe interna, tendo a liderança, estando na frente, né? Isso é uma capacidade em que eu instruo aos incorporadores, aos loteadores a fazer. E porque se não fizer, se eu não puder estar ali dentro com você, né, porque isso é um dos motivos que eu tenho gravado esses vídeos, é para que eu possa estar junto com você na sua empresa, nos seus negócios, fazendo com que eles tenham resultados.
A minha experiência traz essa capacidade para você enxergar o todo. Mesmo que você tenha algumas dificuldades, por exemplo, eu já vi loteadores falar, nossa, eu não tenho saco para venda. Não tem isso, o cara tem que ter. É necessário ele ter saco. É necessário ele continuar. Ele precisa saber que a venda é o foco dele. Entende? Então, essa experiência que eu passei aqui na região metropolitana fez com que o dia a dia da venda, quantos sábados eu estava lá, quantos finais de semana trabalhando, sempre movendo os corretores, sempre já sabendo quais são as personas que compravam, quais que são as empresas que eu trazia para conectar esses produtos. Vieram algumas coordenadoras de vendas ao longo do processo querendo trabalhar com a gente. Sim, vieram. Venderam muito pouco. Quem que mais vendeu? Foi a equipe interna, em que a gente teve a capacidade de entender o produto, de trazer essa competência para que a gente possa fazer o sucesso do produto. E onde que eu consegui entender isso? Cara, com aqui acompanhamento. Então, se eu entro no seu negócio desde o início, eu consigo entender desde o início quais que são os diferenciais daquele produto com relação ao mercado. Não adianta somente fazer uma pesquisa de mercado no início quando você define o produto. Se você não acompanha, hoje em dia a gente está custando ter condição de medir um produto dentro de 6 meses. É muito complexo essas tomadas de decisões baseadas somente em pesquisa. É o dia a dia que a gente consegue trabalhar. E como que você chega no dia a dia, você está lá 3 anos, às vezes empreendedores que ficam 10 anos aprovando um produto, como que você chega, passa essa visão somente depois do final da aprovação para a coordenação de vendas e chega num determinado ponto e fala assim, tá aqui o produto, pode traçar a sua estratégia. Entende? Precisa de ter um envolvimento. Eu tenho trabalhado um produto na Bahia que estou tentando performar, entender o contexto e cada dia vai aparecendo uma nova coisa, mas aqui eu comecei a trazer uma pessoa, uma empresa de vendas já desde o início para ela poder começar a entender e quanta coisa já foi acontecendo no início. Não é simples assim você chegar, colocar uma coordenação de vendas e falar vai ter sucesso. Não é só você ir nas imobiliárias, porque muitas delas não vão se engajar do jeito que você precisa. Elas não estão envolvidas ao mesmo tempo que chega você na parte da manhã, na parte da tarde já chegou 3 outros novos loteadores que estão lançando o produto e que querem que elas façam parte. Então, ou existe um foco específico para que você tenha essa capacidade, ou você tenha essa estratégia, ou você não consegue performar. Essa é a dica que eu estou querendo te falar. Não existe um modelo definido de vendas. A única coisa que eu sei é o seguinte, cara, quando você traz a gente para dentro do processo, desde o princípio, a gente tem a capacidade de te orientar, de te dar os principais toques, de passar a nossa experiência para você, a ponto de você não cometer determinados erros, especialmente, às vezes, tomar uma decisão errada. Mas a gente tem que ter essa facilidade com você que é empreendedor. Isso é muita competência, experiência, né? Isso é cabelo branco vivido. E quantas loteadoras eu já vi aqui em cima, no topo das melhores, e em pouquíssimo tempo ela está lá embaixo. Quantas? Por quê? Porque por causa de uma série de erros e de responsabilidades que você deixou de assumir em determinados momentos, em que você acha que assim, nossa, eu trabalhando aqui dessa forma, minhas vendas vai acontecer isso. Não adianta. Não adianta. Eu estou vivendo na pele situações em que entra a coordenadora de vendas, ao mesmo tempo o time de vendas interno precisa ser montado, e é esse time que vai performar. E não adianta ir nas imobiliárias porque não vai funcionar. Não adianta. Mas esse case, a experiência vivida, aproveita, compartilha esse vídeo. Eu vou falar ainda de mais 2 cases, um no Nordeste, em Arapiraca, no município que eu amo e que eu preciso passar as experiências que eu estou vivendo lá. E assim, cara, experiências que cada vez me surpreendem mais a nossa capacidade de ter uma liderança de vendas com foco completamente nessas vendas, tá? Mas, ao mesmo tempo, a equipe entendendo a aprovação,
a equipe entendendo gestão de obra, a equipe entendendo gestão de recebíveis, a equipe sabendo de vendas, a equipe sabendo de relacionamento com terrenistas. Não adianta você pensar que um pilar desse é o suficiente para o seu sucesso. Não é. Esqueça isso. A nossa capacidade hoje é de ajudar você, loteador, a ter mais resultado, a trazer mais desempenho para os seus empreendimentos, para você, terrenista, que quer fazer sozinho, para você, investidor, que está entrando no negócio sem entender o contexto. A nossa experiência vai fazer você ter muito mais sucesso nos seus negócios, tá bom? Um abraço para você aí.